Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, juntos, reunidos. Espero que todos, vocês que vão chegando devagarinho, espero que todos estejam interessados, em conhecer um pouco mais, para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Já estamos terminando, Falta bem pouco ao estudo bíblico, mas depois eu venho com outras coisas para vocês também referente à palavra de Deus, tá certo? Quando a gente terminar esse estudo bíblico todinho, eu ainda venho com outras coisas para vocês. E espero que vocês gostem, que vocês se dediquem e que busquem estar cada vez mais presente com Deus, tá certo? Então vamos lá. Eu sou Elizabeth Guilhermino, me faço presente aqui com vocês pela glória do Senhor Jesus Cristo, que tem me dado essa oportunidade de estar aqui. E eu venho trazer uma palavra amiga para vocês. Espero que vocês prestem atenção e guardem tudo aquilo que for bom, Coloquem no coração e na mente de vocês coisas úteis, coisas que realmente vão edificar a sua vida, vão fazer com que você se incline para um crescimento, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui seguir com o nosso estudo. Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, tá bom? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todos. Já estará escrito e inscrito. É rápido, fácil e bem prático, tá certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Quando nós estamos conhecendo mais do Senhor, quando nós buscamos mais do Senhor, o Senhor, então, ele reflete a luz dele em nós. E cada vez que nós buscamos nele, nós crescemos. Por quê? Porque ele nos enche de luz e nos enche, faz com que nós sejamos pessoas amáveis, Pessoas boas, pessoas que têm um domínio carregado cheio de amor. Você entende? Um domínio que nós carregamos cheios de amor. Você entende o que eu falo? Esse domínio que eu falo é um domínio, deixa eu lembrar aqui da palavra, que eu anotei até a palavra aqui. Eu anotei a palavra, mas depois eu tenho que achar aqui, no momento não estou achando. Nós precisamos ter domínio próprio, porém cheios do amor de Deus, tá certo? Precisamos pedir a sabedoria a Deus, sabedoria do alto para todas as coisas na nossa vida. Precisamos ser pessoas ardentes na fé, Uma fé fervorosa, Uma fé verdadeira, para que a gente venha refletir essa luz do Senhor, transbordando para os demais. Como assim, Elizabeth? Transbordar para os demais? Transbordar para os demais é ser solidário, é ser uma pessoa fraternal. Não só fraternal na sua casa, na sua residência, mas também ser fraternal em amigos, com pessoas que você gosta, E é muito bom a gente tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito. Tudo isso nos leva a um crescimento de amor, tá? Deixa eu me ajeitar aqui, que esse cabelo hoje tá que tá. Então, gente, vamos então aqui o que interessa, tá bom? Vamos buscar o conhecimento e aprender sobre o amor, Que o amor é que abre caminhos para muitas coisas na vida da gente. Sem o amor, nós somos tristes, Nós vivemos nessa vida em busca do amor, em busca do que é bom, Em busca do que assim, que vai nos levar a ter um regozijo, Ter uma felicidade, viver feliz, não é mesmo? Então, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou ler, então, esse capítulo de número 4, de 1 Pedro, onde Pedro, ele escreve a sua carta, a sua epístola, para aquele povo, para todo aquele povo estranho. Lembra que é estrangeiro, que desde o início eu venho falando? Então, para todo aquele povo, ele queria mostrar para aquele povo que sem Deus nada podemos fazer, que somente Deus pode nos levar para um caminho de alegria, de felicidade, caminho de coisas
boas, né? Sem sofrimentos. E eu vou ler para vocês, e aí tem a explicação na própria Bíblia, eu já estou com ela aqui na minha mão, tá? A explicação na própria Bíblia, e eu também faço aquele esboço que eu sempre digo para vocês. Eu estava lendo aqui agora mesmo que eu peguei para ler, e aí eu fiquei aqui pensando, né, algumas coisas, e quando a gente vai tomando consciência de algumas coisas, né? Tem palavras que a gente não conhece, tem coisas que eu não conheço, né? Que eu não sou expert no assunto. Então, eu anotei umas palavrinhas aqui que eu não conhecia. Por exemplo, glutonários. Eu não sabia que glutonário significava gulosos. Você acredita que eu não sabia disso? Então, essa palavra, né, ser gulosos, é um dos pecados que não se permite na herança do reino de Deus. Só que eu não conhecia a palavra. Eu sei que ser gulosos, né, ser uma pessoa gulosa, uma pessoa muito desejosa por alimentos exageradamente, é pecado, né? Mas eu não sabia o significado da palavra glutonários. Acreditem, é verdade, eu não sabia. É terrível, né? Quando a gente não sabe alguma coisa. E aí eu fui procurar, falei, o que é isso aqui? Tá querendo dizer, meu Deus? Mas eu li, mas não consegui entender, então eu fui procurar ver, e aí eu entendi que estava se referindo a gula, né? Pessoa que tem desejo exagerado na alimentação, em comer demais uma só coisa. E também outra palavrinha que eu não sabia, que é vituperado. Essa palavra vituperado na Bíblia significa ser defamado, caluniado, censurado. Eu não conhecia essa palavra também. Então eu anotei aqui e achei interessante trazer para vocês. Possa ser que alguém também não sabe, né? Eu não sei. Ou se alguém sabe, parabéns. Eu fiquei sabendo agora porque eu peguei aqui no dicionário para mim saber que palavra significava. O que significava a palavra, quero dizer. Então, vamos lá para o nosso estudo. É o que eu disse para vocês, né? Eu não sou assim, eu não tenho Winchester, né? Na minha mente, né? A gente precisa trabalhar os nossos neurônios, fazer com que eles funcionem, e coisas que a gente não conhece, não é vergonhoso a gente pesquisar ou buscar em saber, né? Ou até perguntar para alguém, o que significa isso? Fala para mim. Quero entender. E até porque se for alguma coisa que vai te deixar, como que eu vou dizer, reprimida, né, ou assim, envergonhada por ter aquela palavra, você vai procurar fazer de outro modo para que não passe mais por aquilo, não é mesmo? Dependendo da situação, não é mesmo? Então vamos lá aqui para o estudo? Estão preparados? Tá todo mundo preparado? Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui trazendo essa palavra amiga para vocês, tá bom? Eu vou ler o capítulo, alguns versículos que der para me ler, né? Porque ele é extenso, ele vai até o versículo 19 e vem com a explicação que está na própria Bíblia, e também vou falando, né? Alguma coisa assim que eu tenho entendido, que eu busco a compreender, né? E quem me dá a sabedoria para me trazer para vocês é aquele que está lá no céu, né? Eu peço a Ele sempre, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento na Sua palavra, quero Te conhecer mais, gosto de estar na Sua presença, Te amo, meu Senhor, me ajude, que eu quero transbordar do Seu amor. E é assim que eu faço, acredite você ou não, mas tá certo? Então vamos lá? Aqui eu vou ler então, aqui diz assim, ó, no versículo de número 1, fala assim, nós vamos falar aqui mais sobre pecados, tá bom, gente? Prestem atenção sobre isso. É importante que você preste atenção para que você busque melhorar e não cometer erros, né? Sei que somos errantes, mas eu digo erros pecaminosos, gravíssimos, né? Então precisamos nos redimir com o Senhor e para que Ele possa nos perdoar, tá certo? E você também perdoar o próximo, né? Se alguém te tratou mal, né? Se alguém te defamou, se alguém te perseguiu, né? Se alguém fez algum tipo de fofoquinha, né? Sobre você
você aprender a perdoar, né? Perdoar essa pessoa assim como o Senhor Jesus nos perdoou, tá certo? Vamos lá, então? Vamos abster-nos de pecar. Vamos abster-nos de pecar. Vamos evitar pecar. Não vamos deixar que as coisas venham trazer para a gente as coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo, né? Até mesmo nos dias, estou dizendo nos dias de hoje, venham nos levar a pecar. Precisamos nos abster de pecar, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui versículo de número 1 que diz assim: Ora, pois, já em que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou dos pecados. Não, já cessou do pecado. Desculpa, do pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. Porque não basta que no tempo passado, na vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então ele aqui já está falando, chamando a atenção daquele povo, né? Falando para eles que eles precisavam prestar atenção, porque eles estavam negligenciando, né? Então ele estava falando que as pessoas estavam vivendo muito à vontade dos gentios, estavam fazendo coisas dissolutas, né? Estavam usando assim de concupiscências, né? São pessoas que fazem coisas erradas, né? Concupiscência aqui no caso quanto à sexualidade, falando sobre sexo. E falando sobre embriaguez, né? Aqueles que bebiam demais, né? Eram pessoas que se enchiam de bebidas e com isso tratavam as outras pessoas de formas incoerentes, né? Tratavam mal e até com libertinagens, eram libertinos quanto a isso. E quanto à gula também, eles falavam da gula, né? Bebiam demais e comiam demais desordenadamente, não eram pessoas obedientes, não faziam as coisas corretas porque bebiam demais e ali a bebida tirava eles mudava o raciocínio da pessoa, né? A pessoa ficava embriagada e então faziam coisas que não devia e até mesmo porque eles idolatravam, tinham idolatrias abomináveis por coisas que não eram de Deus. Aí diz mais aqui, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Barulho dos carros, né, gente? Oh, meu Deus. Os quais, onde dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Está dizendo aqui que devemos nos preparar, tá certo? Aqui o que eu me entendo que nós devemos nos preparar porque o Senhor nos levará a julgamento, né? Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Faça as coisas sem reclamar, né? Fazer sem reclamar. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, né? Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Bom, vamos entender aqui. Deus deu um dom para cada um de nós. Nós temos dons, temos talentos também, mas temos dons. Aqui no caso está falando de dons.
E dentro daquele dom que nós recebemos, nós devemos praticar para com os outros com amor, com carinho, com respeito. Você entende? Fazer as coisas sem murmurar. Por exemplo, eu aqui em casa, vou falar de mim. Eu aqui em casa, eu faço as coisas para minha irmã. Por quê? Porque ela é totalmente dependente de mim e eu preciso ajudá-la. De alguma forma, eu estou fazendo a minha parte fraternal. Eu estou cuidando de alguém da minha família. Eu sempre cuidei da minha família. Desde que eu me conheço como pessoa, né? Eu sempre cuidei da minha família. Por isso, me formei em enfermeira, né? E agora estou aqui falando algumas coisas para vocês referente ao cuidar, ao ser solidário. Então, tem esse problema. Eu aqui cuido da minha família. Quem é a minha família que está aqui comigo no momento é minha irmã Cássia, né? Então, eu cuido dela, eu dou a ela todo o cuidado necessário, banho, alimentação e tudo mais, né? Remédios e tudo mais. Nós precisamos cuidar das pessoas, não só na doença, mas também cuidar no dia a dia, né? Dando atenção, né? Respeitando, buscando saber como que aquela pessoa está, como é que foi seu dia hoje. A mamãe e o papai, por exemplo, muitas das vezes a mamãe e o papai vivem mais trabalhando do que em casa. E aí as crianças, os adolescentes, que eu quero dizer, né, ficam mais só. Só que é necessário que o papai e a mamãe se façam mais presente com esses adolescentes. Você entende? Para que não haja aí uma contaminação, né? Uma contaminação que sempre vem de outras pessoas, pessoas que já estão com maldades, né? E aí acaba contaminando uma outra pessoa, através do computador, né? Através da internet mesmo. Eu conheço o caso que a pessoa era uma pessoa maravilhosa e de repente a pessoa começou a não querer mais sair do quarto, querendo ficar só ali na internet, no computador, e a mãe e o pai não se preocupava, achava que estava estudando. Depois foi saber o que estava acontecendo, já era tarde demais, porque houve coisas, né, que eu nem quero comentar aqui, eu não posso falar uma coisa sem autorização das pessoas, não é mesmo? Então é preciso vigiar e orar, tá certo? Orar muito. Então aqui Pedro estava fazendo a parte dele, a parte de exortação. Ele diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Ou seja, se alguém está querendo falar um pouco mais agressivo com você, seja dócil com aquela pessoa, né? Seja dócil com aquela pessoa, que você vai quebrar aquela pessoa, poxa, eu estou falando assim, assado, e ela não faz nada, ele não faz nada, está me tratando bem. Ué, não estou entendendo, que pessoa é essa? Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai continuar querendo te agredir com palavras, né? Querendo te defamar, te perseguir, qualquer coisa assim. Por quê? Porque você não está dando atenção ao que ela está falando, que para te prejudicar, para te deixar abatido, né, ou abatida. Então, se você não colocar, não levar em conta o que ela está falando, o que ela colocar blasfemando ali, né, falando coisas terríveis a respeito de você, essa pessoa está falando de você, mas ela está blasfemando contra Deus. Se você é uma pessoa temente, se você é um cristão, né, por exemplo, um cristão, uma pessoa temente ao Senhor, responsável, né, uma pessoa que ama estar na presença do Senhor, o verdadeiro mordomo do Senhor, né, a pessoa que recebeu dons para edificar o nome do Senhor. Você vai deixar essas coisas passar? É certo que a gente fica triste, fica mesmo, que comigo já aconteceu várias vezes, eu fiquei triste, abesta, chorei muito, né? Devido a eu ter ouvido palavras que eu não merecia ouvir. Mas eu aprendi com o nosso Deus ser sábia. Como ser sábia, Elizabeth?
não deixando palavras negativas andar na minha mente, andar no meu coração, entrar no meu coração. Porque no meu corpo, o meu interior vive o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que estar limpo, o meu corpo tem que estar limpo para que o Espírito Santo viva dentro de mim. Eu não posso ficar carregando mágoas, tristezas, ofensas dos outros dentro de mim. Por quê? O meu coração é um coração de amor, é um coração voltado para as coisas de Deus, para que a graça de Deus sobressaia sobre mim. Eu preciso ser uma pessoa que busque ser fraternal, solidária, né? No caso aqui, fraternal, é ser solidária e procurar entender, né? Mesmo que aquela pessoa te ofenda, né? A gente fica arrasado, fica triste, né? Chora, mas não adianta você querer, às vezes, dar o troco para a pessoa. Se você quiser dar um troco como ela fez com você ou ele fez com você, você vai estar errando, né? Você não está carregando consigo o amor de Deus. Você não está carregando consigo aquela pessoa dócil e amável que é o Espírito de Deus, né? Pessoa no bom sentido, que ele é um Espírito, né? Então, segundo a palavra de Deus, nós devemos administrar para que de uma forma assim poderosa. Como? Sendo poderosa. Devemos ser pessoas amáveis, mesmo outro te tratando mal. Você entende? Mesmo outro te tratando mal. Por isso que diz aqui no versículo 11 assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Né? Você tem como entrar com a palavra de Deus e falar, olha, você está falando tal coisa assim para mim, mas a palavra de Deus diz isso assim, assim. Você entende o que eu falo? E ser uma pessoa dócil, não falar, né? Evitar gritos, evitar xingamentos, né? E tudo mais. E aqui fala também assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui está dizendo, se vier uma prova, né? Às vezes Deus nos dá prova para a gente, até para nos ensinar, né? Ele permite que aconteça coisas para nos ensinar. E a gente, em vez de ficar triste, né, por causa de coisas, porque às vezes a gente fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não consigo entender. Por que eu estou passando por isso? Eu não quero passar por isso. Me ajuda, me tira disso. E aí, Deus, às vezes, Ele está deixando você passar por aquilo para você aprender, né? Para te disciplinar de uma certa forma e te fazer ficar mais forte para uma ocasião mais à frente, para alguma coisa que possa vir mais na frente acontecer ou no presente mesmo, você entende? Então, Deus às vezes permite isso. Aqui no versículo de número 17, vamos lá para o 17, vamos pular um pouquinho. Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será? Você tem como falar para mim? Qual será o fim? Creio que todos já sabem, né? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É uma pergunta, está escrito. Versículo 19 diz assim: portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Bom, entendemos aqui que Pedro, nesse capítulo, ele mostra a importância do amor de Deus, o amor fraternal para com os outros. Precisamos ter esse amor fraternal. Aquele povo, né, naquela época, aquele povo estranho, eles eram muito inclinados para as vivências do mundo, para as coisas do mundo,
que eram coisas muito pecaminosas. Eles eram pessoas devassas, pessoas que viviam desrespeitando um ao outro, né? Eram pessoas que viviam de bebedices e de comelância, apresentavam gula, né? Aquela coisa de comer demais, comer exageradamente, e, e eles praticavam coisas libertinosas, porque bebiam demais, enchiam, né, de bebidas alcoólicas e usavam de palavras de baixo calão para com o outro. E aí era aquela confusão, aquela desordem, né? Então Pedro, ele estava, de um certo modo, ele estava sendo bem ligeiro a ensinar o amor fraternal. Ele precisava ser rápido, né? Ser ligeiro naquilo, ensinar o amor fraternal, porque ele fala tanto que os tempos, né, que estaria próximo da vinda do Senhor, né, mas que eles precisavam vigiar e buscar mais, né? E no nosso tempo não é diferente, eu creio que não é diferente. Nós precisamos continuar a sermos fraternos, né? Igual eu já dei o exemplo aqui, que eu sou solidária com as minhas irmãs, né, com a minha família, sempre estou pronta para ajudar, né, mesmo que muitas das vezes eu sou interpretada erradamente, mas estou sempre pronta para ajudar. Então, assim acontece com os pais, né, também, que deixam os seus adolescentes muito tempo sozinhos, né? É preciso estar mais presente, se fazer mais presente, né? Não se fazer só presente em casos de doenças, né? Em casos de uma festa onde tem ali um monte de coisas gostosas para comer e as pessoas acabam sendo glutinadores, né? Deixa eu ver se é a palavra correta, sendo pessoas glutonárias, né? Sendo pessoas glosas que comem demais. Então, é necessário pensar sobre isso, porque o amor fraternal, ele é para unir os irmãos. O amor fraternal une irmãos, une amigos, une família. Quando temos o amor fraternal, o amor de solidariedade, o amor para com o próximo, nós estamos nos unindo todos a ser pessoas caridosas uns com os outros, né? Levando o amor fraternal, né? O amor de Deus, que quando nós estamos falando, levamos o amor fraternal, nós estamos levando, mostrando para aquela pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa só, o quanto nós o consideramos, o quanto nós o respeitamos, o quanto nós o queremos bem. Por isso precisamos ser solidários, precisamos agir fraternalmente, não só em família, mas com amigos, né? Até mesmo na igreja, né? Com os irmãos da igreja. Então, nesse caso, Pedro estava exortando aquele povo, né? Para que eles voltassem a refletir, pensassem o quanto é importante o amor de Deus, o amor fraternal, o amor para com os outros, né? A importância do amor que vai nos levar a gente viver uma vida firme, né? Frutífera, né? Uma vida estabelecida, né? Nós queremos ter uma vida mais estabelecida, uma vida mais firme, né? Sem que haja desordem, né? Sem que haja confusão, né? Precisamos ser assim, né? Precisamos ser pessoas mais diligentes, né? Mais rápidos, né? Quanto o amor fraternal. Buscar, né? Com rapidez, né? O amor fraternal, sendo humildes, tratando uns aos outros com amor, né? Nos revestindo do amor de Cristo, nos revestindo da humildade, né? Sermos pessoas humildes, nada de querer ser melhor que o outro, tratar mal o outro e tudo mais. Então precisamos nos fortificar no amor de Deus, tá certo? Eu agradeço a vocês aqui a presença de todos.
Espero que você tenha entendido. Tem muita coisa que se pode falar. Eu posso até ler aqui. Deixa eu ler o que está escrito aqui, quanto ao versículo 7, que fala assim: e já está próximo ao fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aqui diz assim, ó: desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os justos que vivem neste mundo aguardam o seu retorno, além da vigilância para estar preparado para a segunda vinda do Salvador. Cada um, em particular, precisa se atentar para o fim da própria vida. A existência é breve e passageira, e o presente desaparece com uma velocidade que o homem não pode controlar. Por esse motivo, somos alertados a nos conduzir com precaução para não darmos ocasião ao pecado. À luz deste entendimento, somos orientados a sermos sóbrios, ou seja, prudentes e cautelosos em cada situação. As preocupações, os aborrecimentos e os prazeres deste mundo embriagam a alma e deixam lenta e inerte aos apelos da palavra de Deus. Forte isso aqui, né? Entendeu? Então, espero que você tenha entendido, você tenha compreendido como nós, como ser humano, precisamos ser pessoas fraternais, pessoas solidárias um para com os outros, tendo amor, o amor de Deus, sabendo administrar segundo o poder de Deus, segundo a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Amanhã estaremos de volta. Agradeço, Senhor Jesus, nesse momento. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de estar levando essa palavra amiga para todos que estão aqui me ouvindo. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, que a sua luz reflita sobre nós, para que nós possamos transbordar do teu amor, da tua graça, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço. Amém e graças a Deus. Gente, então é isso, tá? Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 5, e onde vamos encerrar, então, a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, tá? Vamos falar, dar continuidade ainda sobre esse caso de exortação, né? Onde Pedro vem exortando aquele povo, lançando sobre eles falando para eles, não lançando, né? Falando para eles quanto o amor de Deus é importante, né? Quanto o amor fraternal é importante para todos nós. Assim como foi para aquele povo, é importante para todos nós, tá certo? E que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!